Bom, pessoal, boa tarde para todos. Vamos começar a aula hoje. A gente está falando de diagramas e a gente vai falar disso mais essa semana e semana que vem. Hoje eu vou fazer mais um exercício, só que agora, né, continuando um pouco ainda naquela questão de desenvolver as equações, mas vai ser o último que a gente vai fazer por essa forma. Então, assim, o que a gente está fazendo aqui? Eu peguei alguns casos, né, de exemplo para vocês verem aí, né, de onde que vem o comportamento de cada trecho aí dos esforços internos, como que cada trecho, né, se tem um carregamento distribuído, se tem uma força concentrada, se não tem nada, como ele se comporta. Para depois, na aula que vem, a gente ir para um outro tipo de método que não vai precisar fazer as equações, mas assim, ainda é baseado nas equações de equilíbrio e tudo mais. Mas pelo menos vocês não têm que fazer todas as equações para todos os trechos que a gente vai ver aqui. Neste exemplo aqui, que ainda é um exemplo pequeno, né, porque a gente tem a nossa barra, tem um engaste ali do lado esquerdo e dois trechos com carregamentos distribuídos separados por uma força concentrada. Então, assim, são basicamente dois trechos que a gente vai ter que encontrar essas equações, mas vamos dar uma olhadinha o que vai dar aí de problema nesses casos, tá bom? Antes de terminar, acho que vocês estão se lembrando que a entrega aí da primeira lista é para hoje, e para eu, na semana que vem, já entrar com a próxima lista, que vai ser sobre essa parte de diagramas e também propriedades da seção, que a gente vai começar depois, não sei, semana na outra, né? Mas aí, provavelmente, primeira semana de junho, tá bom? Não, antes, né? Deixa eu ver, hoje é dia 14. Lá pelo dia 24 a gente já começa a outra matéria. Beleza? Então vamos lá. Então, gente, deixa eu só dar uma organizada aqui. Então vamos começar, né? Calculando as reações. Então, reação vertical, reação horizontal. E como é um engaste, tem um momento concentrado. Vou indicar aqui as resultantes de cada trecho. Então, 3 kN por metro vezes 4, 12 kN. E 5 kN por metro por 3 metros, 15 kN. Beleza? Aí, vamos fazer aí direto aplicar as equações de equilíbrio. Espera aí, pessoal, rapidinho. Estava conversando no telefone aqui, a gente desconcentra aqui as ideias. Então, pessoal, soma de momento em relação ao ponto A igual a zero, que vai ser bem direto, né? Porque em cada equação a gente já vai achar um esforço. Então vai ficar, ó, o MA, que é aquele momento concentrado, mais 12 vezes 2, mais o 10 vezes 4, mais 15 vezes 4 mais a metade do 3, 5,5, igual a zero. Deixa eu conferir as contas aqui. 12 vezes 2,
Então, o momento concentrado do apoio A vai dar menos 146,5 kN vezes metro, que é a unidade de momento. Soma de força vertical igual a zero. Então, vai ficar RVA menos 12, menos 10, menos 15, igual a zero. Então, reação vertical no apoio A. Somando tudo isso, dá 37 kN. E por último, né? Reação horizontal em A vai dar zero, né? Porque eu não tenho nada aí no horizontal. Beleza? Então tá. Feito isso, encontramos as reações de apoio. Próximo passo é chegar nas nossas equações dos esforços. Então vou adotar a minha origem aqui, que essa daqui vai ser a minha variável x. E ó, eu tenho dois carregamentos distribuídos diferentes. Mas o que importa é que no trecho de cada um desses carregamentos eu não tenho nada de diferente no meio. Então o que vai definir basicamente a descontinuidade nos meus diagramas e consequentemente o número de seções que eu tenho que analisar é essa minha força aqui de 10 kN. Então eu vou ter um trecho sem nada, né, sem descontinuidade aqui, que é o que eu vou chamar de S1. Então, entre o engaste e a força de 10 kN, e o outro trecho é depois aí da minha força de 10 kN. Então, vamos seguir aí, vamos fazer os cortes. Então, aqui, ó, vou colocar então. Primeiro, seção S1, que é aquela quando o meu x vai estar entre 0 e 4 metros. Deixa eu ver se eu coloquei aqui a distância, 4 metros. Então vamos colocar o que eu tenho aqui. Bom, se eu me lembro bem, eu tenho uma força de 37 kN, minha reação vertical. O meu momento, esse MA, né, que é o momento da reação, ele estava dando, eu chutei, né, indiquei ali, sem saber, num sentido horário. Cheguei no resultado negativo. Então, como eu vou colocar a força direto lá, eu já vou inverter o giro dela. Então, 146,5. Minha seção transversal, com força normal, cortante e momento. E aqui, gente, eu vou dar uma simplificada, tá? Não vou desenhar o carregamentozinho, não. Mas a gente tem esse carregamento de 3 kN por metro. E a gente sabe que essa minha barrinha vai ter um comprimento x, né, porque vai dar origem até o ponto aí que eu fiz o corte. Então, a minha resultante vai ser igual a 3x. Então, assim, né, gente? Exatamente a mesma coisa do outro exercício, com a diferença que a gente tem um momento a mais ali no apoio. Então, vamos seguir aí para o cálculo das equações de equilíbrio. Então, soma de momento em relação à seção S1 igual a zero. Então, eu tenho o momento concentrado, que está girando aí no sentido anti-horário, mais o 3x vezes x sobre 2, menos 37x, e não pode esquecer daquele momento concentrado que está ali no final. Então, você soma ele, né? Somando por quê? Porque ele está aqui no mesmo sentido desse momento inicial que eu inseri aqui.
que eu estou chamando o sentido aí anti-horário de positivo. Então, mais 146,5 igual a zero. Deu uma aumentadinha na equação, mas nada demais, né? Vou passar aqui para o outro lado. Menos 1,5x² mais 37x menos 146,5. Então, por enquanto, nada de novo. Vou jogar aqui, ó. Depois, soma de força vertical igual a zero. E como vocês já sabem, né, eu não vou nem fazer soma de força horizontal, porque a gente não tem nada na horizontal. Então, aquele N vai dar sempre zero. Então, vai ficar, ó, 37 para cima, menos 3x, menos v, igual a zero. Então, a minha cortante vai ser 3x... Desculpa. 37 menos 3x. Só passando o v ali para o outro lado. E ali, né, gente, se a gente derivar a minha equação do momento que está aqui embaixo, a gente chega naquela equação da cortante, como tinha que ser. Falei para vocês também que se eu derivasse a cortante mais uma vez, né, se eu derivasse o momento mais uma vez, ou se eu derivasse a cortante, eu chego no carregamento distribuído. Então, se eu derivar aqui de novo, vai dar menos 3, né? Que seria o meu carregamento distribuído. Tá bom? Então, beleza. Agora a gente vai para a nossa seção S2. E aí, na seção S2, a gente está com o x entre 4 e 7 metros, tá? Porque aquele trecho tem 3 metros. E aqui eu tenho um carregamento de 5 kN por metro. Então vamos ver o que isso vai dar de diferença. Em primeiro lugar, sempre que eu corto, né, que eu crio essas seções e corto ficticiamente a minha estrutura, eu vou estar sempre dividindo em duas partes. Mas por eu estar querendo encontrar a equação, eu vou olhar sempre ali o lado que está a minha origem, para eu manter ali o mesmo sistema, né, o mesmo sistema da variável, né, que eu estou analisando. Então eu vou pegar ali, ó, em algum lugar que está entre o 4 e os 7 metros até a minha origem. E vamos desenhar tudo que a gente tem aí. Então vamos lá. Então aqui na lateral esquerda é a minha origem, então eu tenho os 37 kN. Tenho o meu momento no sentido anti-horário de 146,5. Bom, passei ali da força de 10 kN. Então tenho aqui a força de 10 kN. Vou colocar aqui os esforços internos. E aí vamos pensar o que a gente faz com essas reações, com as resultantes dos carregamentos distribuídos. Primeiro, a gente tem aquele carregamento de 3 kN por metro que está naquele trecho, né, no trecho inicial. Vocês concordam que o exemplo que eu estou pegando são para casos onde eu já passei, né, desse carregamento dos 3 kN. Então, quando eu estiver olhando para ele, eu já vou estar olhando para o carregamento todo e, consequentemente, já com a sua resultante total. Então, lembrando, no outro caso eu colocava lá 3x porque eu estava analisando sempre parte do carregamento. Daqui para frente, eu já estou com o carregamento todo.
E aí a gente vem para o que a gente faz para o próximo. Por quê? Porque primeiro é o seguinte, ó, a minha barrinha toda é que tem este comprimento X, tá bom? Vocês concordam que se eu fizesse, por exemplo, o próximo carregamento ele é de 5 kN por metro, e aí eu coloco que a resultante dele é 5 vezes X. Não vai fazer sentido, né? Por quê? Porque o carregamento ele começa só depois da força de 10 kN. Certo? Então, se eu colocar 5x, é como se ele estivesse atuando no comprimento da barra toda, o que não é verdade. Então, eu vou ter que olhar primeiro para o tamanho deste trecho aqui, que é um valor conhecido, certo? Que são aqui 4 metros. E, consequentemente, o trecho onde de fato vai estar atuando aquele carregamento de 5 kN por metro é x menos 4. De forma que a minha resultante, bom, a intensidade dela é 5, não tem jeito mesmo, vezes a distância onde esse carregamento está atuando, que vai ser x menos 4. Tá bom? Então é esse tipo de coisinha que vai complicando se a gente tiver problemas muito maiores que isso, né? Vai ficar assim. Não digo impossível, porque nada é impossível neste quesito, mas ficaria muito difícil de fazer, né? Muito trabalhoso. E também, né, vai estar aplicado nesse x menos 4, nesse tamanho, dividido por 2. E aí a gente vem para encontrar as equações. Vou fazer aqui, ó, somatória de momento em relação à minha seção S2, que está aqui. E vamos lá. Então, ó, momento concentrado da seção. Mais momento causado pela resultante de 5 vezes x menos 4, que vai estar aplicada a uma distância, x menos 4, sobre 2, certo? Que é esta distância aqui, ó. Tá bom? Então, esse daqui é o x menos 4 sobre 2, que a gente está colocando ali. Então, força vezes a distância. Mas 10 vezes x menos 4. Certo? Como o meu referencial está lá na minha seção na frente, então vai ficar x menos 4. Agora a força de 12. Mais 12. Vezes quanto agora, gente? Por que no 10 tem que ser x menos 4? Não pode ser só o 4? Por quê? Porque o nosso referencial está aqui, né? Ó. A gente está fazendo a soma de momento em relação a esse ponto. Então eu tenho que pegar a distância dele para lá. Ah, Se você entendi. pegasse o 4 se fosse daqui. E vamos ver se vocês concordam. O 12, como eu estou pegando esta distância aqui, eu vou ter que fazer o x, que é tudo, menos o 2 metros, que é até aí a minha força, a minha resultante. Então vai ficar 12 vezes x menos 2 menos 37x, certo? Porque está girando aí para o outro lado. E por último, o momento concentrado, 146,5. Pois é, tudo isso. E aí, a gente precisa dar uma simplificada nisso, né? Então eu vou copiar tudo isso
Vou colar aqui. Primeiro, pessoal, alguma dúvida aqui desse passo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, beleza. Aí. Então, vamos dar uma simplificada nisso tudo. Então, ó, o M, certo? Mais. Bom, ali está 5 sobre 2, vou deixar aqui o 2,5. E ali, ó, se vocês observarem, a gente tem o x menos 4 ao quadrado. Vocês concordam que vai ficar assim? X ao quadrado, parece um R, mas é um x. X ao quadrado, menos 2 vezes o 4, né? Então, menos 8x mais 16. Tá bom? Aí vamos desenvolver tudo. 10x menos 40 mais 12x menos 24 menos 37x mais 146,5 igual a zero. Se eu consigo dar uma economizada. Então tá bom. E agora eu vou fazer o seguinte. Vou fazer agora por ordem aí da nossa equação. Então, ó, momento, eu vou somar o que tiver tudo x ao quadrado, o que tiver x, e já vou passar para o outro lado. Vamos ver se vocês me acompanham aí. Então, eu já vou colocar momento igual menos 2,5 x ao quadrado, certo? E só tem isso. Agora vamos somar tudo que tem x. Então eu vou ter, ó, 2,5 vezes menos 8 dá menos 20. Tá? Vamos marcando aqui. Daqui menos 20. Depois, menos 20x, tá? Mais 10, que é isso daqui, mais 12, menos 37. Tudo isso dá menos 35x. Passando para o outro lado, mais 35. E agora vamos fazer os termos aí sem x. Então vai ficar 2,5 vezes 16, que dá 40. Menos 40 dá zero. Menos 24, dá menos 24. Mais 146,5. Aqui dá mais 122,5. Passando para o outro lado. Menos 122,5. Beleza? Então aí chegamos na equação do momento. Pode ver que, né, não é nada assim, obviamente, de outro mundo. Mas é o tipo de coisa que, se você não prestar atenção, se você errou aquela reação de apoio lá no começo do exercício, né, então essas coisas vão acumulando o erro. E tem muito detalhezinho, né, de sinal e tudo mais. Então, beleza. Vamos fazer agora. Deixa eu copiar aqui o problema. Vamos fazer soma de força vertical. Bom que a gente confere ali se está certo. 37 para cima, menos 12, menos 10, menos 5, x menos 4,
menos V igual a zero. Então aqui, ó, passando, né, o V para o outro lado, então vai ficar menos 5x, e vamos ver, ó, 37 menos 12 menos 10 mais 20. Então aqui vai dar mais 35. Então se a gente integrar ali mesmo, derivar, a gente chega na equação da cortante. Então aparentemente está certo. Então aí, depois disso, o que a gente vai fazer? Encontramos as equações, só para mostrar para vocês que as coisas vão complicando e se o problema for cada vez maior, vai ficando cada vez pior, né, a resolução desses problemas. Então o que a gente vai fazer? Vamos encontrar os valores, né, em função aí das equações e desenhar os diagramas, que é o que a gente quer. Então vamos lá. Seção 1, x entre 0 e 4 metros. Vou copiar as equações ali atrás. Então, copiei as equações e vamos atribuir aí os valores. Então aqui, equação de reta, x igual a 0, que é o começo, e x igual a 4 metros, que é o fim do trecho. Então, cortante igual a mais 37 kN. E aqui, cortante igual a 37 menos 20, 3, né? 37 menos 12, 25. X igual a 0, x igual a 2 e x igual a 4. Então aqui, gente, só vamos jogando aí os valores. Quem estiver fazendo aí, quiser conferir também. Então esse é fácil, né? Menos 146,5 kN vezes metro. Este daqui, para x igual a 2. Deixa eu calcular, ó. Menos 1,5 vezes 4 mais 32 vezes 2, menos 146,5. Então aqui menos 88,5. Está dando tudo negativo. E agora vamos fazer o vezes 4. Menos 1,5 vezes 16, mais 37 vezes 4, menos 146,5. Menos 22,5 quilonewton metro. Fábio, Oi? eu acho que no x igual a 2, o senhor calculou 32 vezes 2 e não 37. Ah, tá. Deixa eu conferir aqui. É isso aí. Dá 78, né? Isso. Muito obrigado. Então, 78,5. Beleza? Vamos aí para a próxima. Então, ó.
4, entre 4 e 7 metros. Vamos copiar as minhas equações. E aí vamos lá de novo. X igual a 4. X igual a 7. Então, ó, x igual a 4 é 15, certo? Vai ficar menos 20 mais 35. E aqui, 0. Beleza? Bom, e no momento, como a gente precisa de 3, então vou colocar 4 metros, 5,5 e 7. Faltou um x aqui, né? Sumiu um x. Então, ó, para o x igual a 4, vamos olhar aqui no outro. Lembra que no ponto aí, x igual a 4 metros, que é onde tem a força concentrada, é para dar um salto na força vertical, na cortante, e realmente dá, né? Ó, ele sai de 25 e vai para 15, mas no momento não é para ter esse salto. Por quê? Porque não tem um momento concentrado ali naquele ponto. Então, teoricamente, se tudo der certo, isso daqui tem que dar 22,5. Então, vamos lá. Menos 2,5 vezes 16 mais 35 vezes 4 menos 122,5. Deu. Então, daqui menos 22,5. Opa. Quilonewton vezes metro. Outra coisa, x igual a 7. E eu estou lá na extremidade da minha barra, onde não tem um momento concentrado, não tem nada. Então, por definição, as extremidades da minha barra, o momento é 0, a menos que tenha um engaste, ou um momento concentrado. Então, ó, na extremidade à esquerda que tem um engaste, o x igual a 0, ele não deu 0. Mas, nada à direita, ele tem que dar 0, porque não tem nada lá. E vamos conferir. E deu 0 mesmo. E por último, esse daqui que não tem muito como a gente saber, tem aí aqui calcular. Então, menos 2,5 vezes 5,5 ao quadrado, mais 35 vezes 5,5, menos 122,5. Então, dá menos 5,625 quilonewton vezes metro. Então, é isso aí. Então, vamos aí que a gente está quase. Então, vamos desenhar, né? Vou começar pelo de cortante, que vai ser um pouquinho mais fácil. Aliás, né? Você tem um bando de número que é só plotar. Agora é tudo fácil. Depois que encontra os números, depois que já fez tudo, né? Então vamos lá. Então, ó, cortante
em kilonewtons. Vou dividir mais ou menos aqui a minha barra, tá? Só para indicar até onde que vai o 4 metros. Então, ó. Quatro metros e 3 metros. Então vamos guardar os valores, tá? Ó. Ele sai do 37 e vai para o 25. Depois pula do 15, dá o salto e vai para o 0. Então começando aqui. 37. Vou fazer aí mais ou menos, tá? Pois aqui ele vai para o 25. Então aqui 37, aqui 25. Depois ele sai aí do 25, ele tem um salto, né? E ele vem para o 15 e depois 0. Positivo e positivo. Tá bom? Então, pessoal, o que eu quero só mostrar aqui para vocês? Lembra que eu falei para vocês que, né, o salto é a força concentrada. Então, a gente confere aqui, né, V 25 e 15. Então, deu o salto de 10 kN. Então, tá ok. Os valores das cortantes nas extremidades tem que ser as reações de apoio que eu tiver, né, ali naquele ponto. Então, realmente, eu tenho uma reação de 37 kN vertical ali no nosso engaste, e na outra extremidade eu não tenho nada, né? Então, por isso que termina em 0. Outra coisa, esse decaimento no trecho do carregamento distribuído, né, o valor desse decaimento tem que ser igual à resultante do trecho. Então, 37 menos 25 dá 12 kN. Que não sei se vocês lembram, é a resultante daquele trecho, né, o 3 vezes 4. E aqui no próximo trecho ele vai aí de 15 para 0. Então, 15 kN, que a resultante era 3 vezes 5, que dá o 15 mesmo. Tá, outra coisa, repara que como o carregamento, quanto maior é o carregamento distribuído, mais é inclinada essa reta, tá? Então é que aqui não está totalmente com escala. Mas dá para notar um pouco, né? Que essa inclinação aqui, né, é maior do que esta daqui. Beleza? Só isso. Tá desenhado. Vamos agora para o momento. Espera aí, gente. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui com a melhor escala aí possível, tá? Rapidinho.
Então, beleza. Tentando arrumar a escala aqui. Então, vamos ver os valores que a gente tem dos momentos, tá bom? Então, vamos ver se eu guardo tudo. Menos 146,5, menos 78,5 e menos 22,5. Então, me ajudem aí a lembrar. Então, o primeiro, menos 146,5. Lembrando, momento positivo, desenho embaixo, consequentemente, momento negativo, a gente vai desenhar para cima. Então, vamos tentar fazer aí na escala, tem uns valores bem diferentes, né, entre si. Então, mais ou menos aqui. Então, 146,5. Depois, no x igual a 2 metros, né, na metade, dava 78,5. 4, 5, 6. E por último, né, no x igual a 4, dava 22,5. Mais ou menos aqui. Bom, o 22,5 ele mantém, né, no outro trecho. No final era 0. E aqui no 5,5, né, na metade desse trecho, ele dava 5,625, uma coisinha assim. Quase nada, né? Então, ó, 5,625. E aí o que a gente faz é liga esses pontos pela parábola. Só colocar aqui, ó, diagrama do momento em quilonewton vezes metro. E aí vou tentar desenhar isso. Vamos lá. Então assim, pessoal, é uma parábola muito suave, por quê? Porque o meu carregamento ele é muito pequeno, o carregamento distribuído. E é ele que vai dar o tamanho da parábola. Mas se eu conseguir fazer aí com escala, a gente consegue ver que é uma parábola aí mesmo quando a gente liga o ponto final com o inicial. Tá vendo, né? Que dá uma distância entre esses pontos. Obviamente, né, que a mão aqui e o desenho não vai ajudar muito. Mas só para vocês verem aí que não é exatamente um triângulo, né? Ele tem aí um decaimento parabólico. E depois, no outro trecho, deixa eu desenhar aqui também. Uma coisinha também bem suave. Que dá para a gente verificar também que é uma parábola. Por aqui, né? Ó, fazendo aí esse triângulo entre o trecho inicial e o trecho final. E é esse o meu diagrama de momento, tá bom? Então, uma coisa que é para vocês ficarem atentos também. Sempre que a gente tiver um engaste, a gente vai ter essa situação de momento negativo. Tem problemas que tem dos dois, tá? É super comum. Mas quando a gente só tem os apoios, geralmente eles são sempre positivos. Quando a gente tem engaste, vai ter momento negativo. E lembra que eu falei para vocês que aquela distância, né? A gente até fez aqui no outro exercício. Deixa eu botar aqui, ó. Que a gente viu que... Repara que aqui o momento positivo e a minha parábola ela fica aqui para baixo dessa minha linha reta que eu ligo os pontos, né? Que eu ligo o inicial e o final. Só que o seguinte, não esquece do que eu falei. A gente vai considerar a parábola, né, e a concavidade dela em função do meu carregamento. Então, faz aquela ideiazinha, como se tivesse, né,
uma cordinha com esse carregamento que vem de baixo para cima. Então, isso vai dar a concavidade aí da sua parábola. Acontece que, se o momento é positivo e a parábola está para baixo, essas coisas se somam, certo? Agora, no nosso caso, deste problema aqui, como o momento ele é negativo, o meu carregamento ele ainda é de cima para baixo, né? Um gravitacional. Então, a minha parábola mantém essa curvatura. A única diferença, né, é que agora ele vai estar para baixo. Então, tomem cuidado, que é o que a gente vai fazer daqui para frente. Vamos só calcular esse valor aqui antes primeiro, só para a gente marcar exatamente ele aqui. Vamos fazer o seguinte, ó, mesmo pensamento que a gente fez da outra aula. Vou pegar este valor inteiro aqui, que eu consigo achar ele. Aqui é um pouquinho mais chatinho, mas ainda assim não é complicado. Ele vai ser o valor médio entre o 146,5 e o 22,5. Então, vou calcular isso. Ó. Vou fazer o seguinte. 146,5 menos 22,5 deu 124, que é a diferença aí entre esses dois pontos. Vou dividir por 2, que dá 62, e vou somar com 22,5. 84,5. Então, ó, gente, eu acabei de calcular aqui esse trecho que eu marquei em vermelho, tá bom? Bom, eu já sei que do diagrama mesmo é o 78,5. Então, este trechinho aqui, ó, entre a reta e a parábola, vai ser a diferença dos dois. Menos 84,5 menos 78,5, que dá 6. Opa. Que é para ser igual ao PL2 sobre 8. Então, vou colocar aqui, ó, PL2 sobre 8. Fábio, Oi. desculpa te interromper. Pode Por que falar? você somou com 22,5 depois de calcular Ó, a média? eu fiz assim. Não, pode ser, soma os dois e divide por 2 também. Como você fez? Você fez a média. Ah, sim. É É porque porque no eu tinha caso. subtraído, Ah, tá. Certo. tá? Obrigada. Eu que fui lesado, tá? Pode ser a média mais fácil mesmo. O P, que é 3 vezes o L, que é 4, né, ao quadrado, dividido por 8. Se fizer essa conta, vai dar 6 mesmo. Beleza? E aqui, vamos calcular o PL2 sobre 8 e depois a gente confere só no... Aqui, ó, o PL2 sobre 8, ele vai ser o P, que é 5, o L agora é 3, ao quadrado sobre 8. 5 vezes 3 ao quadrado sobre 8 dá o 5,625 também. Tá bom? Então, por que eu estou mostrando essas coisas todas, né? E fazendo os apontamentos desses pontos de interesse, digamos assim, aí, do nosso diagrama? Porque, gente, a partir de agora, a gente já conseguiu ver mais ou menos o que acontece quando eu tenho um carregamento distribuído, o que acontece quando eu tenho nada, o que acontece quando eu tenho uma força concentrada. Então, com essas informações que a gente tem, a gente vai ver que você concorda que nesse caso aqui, sabendo que vocês sabem agora desse PL2 sobre 8, se você soubesse este valor aqui e este valor aqui, você não precisaria calcular aqui no meio. Certo? Vamos dizer que você sabe esses valores, né, de uma forma mais fácil. Por quê? Bom, sabendo os valores extremos aí de cada trecho, eu ligo a reta entre os pontos e calculo aqui o PL2 sobre 8. Vocês concordam que
Vamos supor que eu não conheça esse 78,5. Mas, se eu conheço esses dois, eu consigo achar esse 84,5, faço PL2 sobre 8 e consigo chegar neste valor aqui, sem fazer outras contas, sem cortar, sem fazer esse tipo de coisa. Outras coisas que a gente sabe também, as extremidades, se não tiver um engaste ou momento concentrado, é zero. Então, muitas vezes, isso já vai aí te eliminar talvez 2 pontos que você conhece, e aí você acaba tendo que calcular só um. Outra coisa que a gente descobriu, né, nesses dias também. Bom, se eu não tenho um momento concentrado aqui nesse ponto, que é o ponto onde mudam os carregamentos e onde tem a força concentrada, o momento não muda. Então eu só preciso aqui saber este valor que ele vai valer para os dois trechos. Diferente, né, daqui, da força cortante. Então, e hoje, peraí que aqui eu acho que eu estou repetindo de novo. E hoje a gente vai encerrar por aqui, tá? Porque hoje é sexta-feira. Não, brincadeira. Não é por isso não. Porque eu acabei essa aula também com a outra turma, então aí semana que vem eu vou falar só disso para as duas. E a gente vai fazer na aula que vem o traçado direto. Então eu quero pegar um exercício, o exercício ele não é grande, mas eu quero fazer com calma todos os passos do começo até o fim do traçado dos diagramas, sem precisar fazer as equações que a gente está fazendo agora. Então, para que eu julgo que é importante eu passar esse método das equações? Porque, assim, é um método que não tem erro, não tem muito achismo, né? Você vai lá, você vai colocar as coisas, e, obviamente, né, se você fizer todas as contas certas e todos os cálculos, né, e as considerações, você vai chegar no resultado. Então, é o método trabalho braçal. Né? Então, você vai lá, passo a passo, né, você faz o trabalho e chega ali no resultado. O que a gente vai fazer agora é, lembrando um pouco de cada um desses passos aí, outra coisa, né? Por exemplo, se a gente não tivesse, se eu conhecesse só esses dois valores, e aqui não tem carregamento distribuído, é só eu ligar para uma reta. Não preciso, né, achar aí todas as equações e tudo mais. Então a gente vai pegar tudo isso que a gente aprendeu e vamos ver como que a gente aplica para fazer o traçado dos diagramas de forma mais direta. Tá? O tal do traçado direto. Aqui está o exercício. Esse daqui. E só isso daqui que eu queria mostrar para vocês também, tá? Que é em relação àquela questão que eu falei do carregamento distribuído. Então, se o meu carregamento ele está aqui nessa direção, certo? É daí que a gente vai tirar a nossa concavidade da parábola. E se o momento for positivo, ele vai ficar para baixo, né? Ele vai se somar. E se o momento for negativo, ele vai descontar. O que a gente também vai ter que tomar cuidado? Às vezes, este PL2 sobre 8, este valorzinho que a gente calcula, ele é maior do que tudo isso. Né? Maior do que esse comprimento. Então a gente pode, né, e vai ter casos onde o meu diagrama faz assim, que ele chega a passar para o outro lado. E aí o meu diagrama mesmo, né, o esforço mesmo, ele vai ser sempre aqui, o que está entre a linha reta e a parábola. Tá? Mas isso a gente vai ver na próxima aula, quando a gente for construir os diagramas direto pelo traçado direto. Tá bom? Beleza, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa da lista? Fábio. Pode falar. Não, eu acabei, tá? Não, é que a Gabriela também abriu o microfone. Mas é da lista também, não é? Não, é só uma dúvida em relação aos diagramas. Pode falar. No caso, se o diagrama for uma reta e o momento for negativo, ele também vai ficar acima da linha que a gente traça? Sim. Então vamos supor que em vez aqui de ser esse 146,5 e não para ele ser uma reta, ele tinha que ser não ter um carregamento distribuído no meio. Certo.
Ele seria uma reta, só uma reta mesmo. Aí você esquece tá. a parábola. Era só isso mesmo. Obrigada. Nada. Ô, Fábio, a minha dúvida. Eu tenho duas dúvidas, na verdade, de exercício da lista. Tá, então peraí. Beleza. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer chamada primeiro, que aí eu paro de gravar e fico tirando dúvida de vocês, tá bom? Que aí quem não tiver dúvida já tá dispensado. Deixa eu só abrir o Syscad aqui, tá? Hoje é dia 14/5. Então vamos lá, gente. Ana Carolina. Presente. Ana Laura. Presente. Ana Luísa. Presente. Ana Vitória. Presente. Antônio. Daniel. Presente. Fernanda. Fernando. Presente, Fábio. Frederico. Gabriela. Presente. Gabriel Curcio. Presente. Gabriel dos Reis. Gabriel dos Reis, não? Deixa eu abrir as mensagens aqui. Giovana. Presente. Gustavo. Presente. Helena. Aqui. Igor Henrique. Presente. Igor Marques. Presente. Isabela. Presente. Isa. Presente. Essa hora a turma dá um boom aqui de gente entrando. Isa. João Vitor. Júlia. Lara. Lara? Não. Larissa. A Lara tá aí. Presente. Laura Alves. Presente. Laura Moreira. Presente. Laura Ribeiro. Letícia Lima. Presente. Luana Maria. Lucas Rafael. Luiz Felipe. Marcos Vinícius. Presente. Laura Ribeiro. Laura Ribeiro, tá aí. Maria Elvira. Presente. Maria Luísa. Presente. Maiara. Núbia. Presente. Pedro Martins. Raíssa. Renan. Presente. Sofia. Suelen. Presente. Thaís. Presente. Tiago. Presente. Túlio. E Vinícius. Ô, professor, eu tava mutado e não tinha visto. Gabriel tá presente. Gabriel, beleza. Gabriel Reis. Então, beleza, pessoal. Muito obrigado aí. E quem tiver dúvida aí, espera um pouquinho que a gente já começa a tirar. Só parar de gravar aqui. Ô, Fábio, Hum, eu tava na chamada, eu caí por causa do meu estágio aqui, eu tive que sair. Será que tem como pôr presente? Frederico, né? Isso. Beleza. Mais alguém? Obrigado. Então, fechou, pessoal.
Parar de gravar aqui.